Sindicato de Engenheiros comemora 65 anos com solenidade no CREA-MG. Essa e outras notícias você confere agora no Senge Notícias, que vai mostrar também nesta edição. Fórum de Debates discute engenharia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Senge lança a cartilha Casa Sustentável. Encontro debate mobilidade e acessibilidade em Belo Horizonte. Sindicato de Engenheiros entra na campanha para viabilizar projeto de iniciativa popular. Olá, esta é a primeira edição do Senge Notícias. A partir de agora você vai acompanhar aqui as ações e os serviços do Sindicato de Engenheiros e o que interessa aos engenheiros e engenheiras do estado de Minas Gerais. E para começar nossa primeira edição, vamos falar das comemorações dos 65 anos do sindicato, que foram celebrados com uma solenidade no auditório do CREA-MG no dia 16 de agosto. Cerca de 300 pessoas foram festejar os 65 anos de lutas e conquistas do sindicato em prol da engenharia e da sociedade em geral. Engenheiros associados do Senge, diretores, ex-diretores, funcionários do sindicato, autoridades, estudantes e representantes do Sindicato de Engenheiros de outros estados participaram da solenidade de comemoração das mais de 6 décadas do Senge Mineiro, uma história repleta de atuações sociais e políticas. As comemorações de 65 anos do Senge representam a consolidação de grandes trabalhos feitos nas últimas décadas. 65 anos, de um sindicato é uma trajetória, com muita luta, muito sacrifício, muitos ônus, há muitos diretores que viveram um outro contexto histórico do que é hoje, mas para a gente é uma honra participar dessa trajetória, estar construindo o presente para que o futuro também seja comemorado na mesma altura que a gente comemora esses 65 anos. O vereador e diretor licenciado do sindicato, Tarcísio Cacheta, representou a Câmara Municipal durante a solenidade. Ele destacou o papel das lideranças do Senge para a evolução da instituição. As suas lideranças tiveram um papel fundamental de fazer da técnica um compromisso com o resgate da dignidade humana. Representantes de sindicatos de engenheiros de outros estados também foram celebrar o aniversário do Senge Mineiro. O Senge Minas Gerais nos convidou, estamos muito lisonjeados com esse convite, como nosso co-irmão e que comunga com os mesmos ideais e mesma bandeira de luta. Para o presidente do Sindicato do Paraná, Ulisses Caniac, o Senge MG possui boas ações que servem de exemplo para outros sindicatos. Um sindicato que é inovador, ele tem criado muitas coisas interessantes, o Senge Jovem é um exemplo, está trazendo o pessoal desde os bancos escolares já para o sindicato, para formar os seus futuros dirigentes, quem sabe. São iniciativas que nós muitas vezes até adotamos também. A representante do Senge Bahia, Silvana Palmeira, tem feito um trabalho no qual visita os sindicatos de engenheiros do país. Depois de conhecer o Senge Mineiro, ela pretende divulgar as ações para os sindicatos de outros estados. Eu fiquei muito impressionada com o Senge daqui, pela união da equipe e também pelos projetos inovadores. Um deles, como foi bem citado lá, a questão do Senge Jovem. O Senge Presente também, que me chamou muita atenção, a questão de vocês estarem interiorizando as ações do sindicato. Ao final da solenidade, os convidados se confraternizaram no salão do CREA-MG e brindaram os 65 anos repletos de histórias e inovações do Senge no estado de Minas Gerais. Os 65 anos do sindicato celebram não só a criação, mas a trajetória do Sindicato de Engenheiros na construção da cidadania. Nossa equipe conversou com diretores, ex-diretores e personagens que acompanharam e fizeram parte dessa história. A trajetória do Senge Mineiro se encontra com alguns momentos da história política do Brasil. Tivemos momentos marcantes, como o processo de eleições diretas, onde foi o Senge, que em Minas Gerais iniciou esse projeto. Tivemos a luta muito intensa contra as privatizações na gestão presidencial do Fernando Henrique. Depois de 82, nós tivemos um novo grupamento de dirigentes, tá certo? Que foram dirigentes muito combativos e que participaram da luta para redemocratizar o país. E o Senge Minas Gerais, nesse período, foi um sindicato profundamente ativo.
liderou, junto com outros sindicatos, a formação de uma outra federação, como também liderou, como disseram inclusive no evento, esse processo da campanha das diretas já. Para o presidente do FICEND, Carlos Bittencourt, o SENGE-MG tem um papel importante na fundação da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. O primeiro Congresso Nacional do Sindicato de Engenheiros foi realizado aqui em Belo Horizonte. A participação dos diretores do SENGE Minas, junto com mais 9 outros sindicatos, formaram o CONSENGE e que depois se formou em 93 a FICENGE. E o SENGE Minas sempre apresentou propostas importantes para os sindicatos de engenheiros. A luta pelos direitos das mulheres na engenharia é uma das características do sindicato para a primeira secretária do SENGE, Fátima Regina Costa. Desde que eu entrei para o sindicato, eu sou nova no sindicato, tem poucos anos, mas desde que eu entrei, o que mais sinto é isso, o empenho que eles têm em batalhar pelas mulheres, pela discriminação que a gente tem na engenharia. A ex-diretora do SENGE de 95 a 2001, Aline Guerra, também compartilha da opinião de que o SENGE-MG luta pelo direito das mulheres. Principalmente, uma marca do SENGE é a defesa do lugar feminino da mulher na área de engenharia, que sempre a mulher foi relegada aí pela própria estrutura social e trabalhista, né? Marta de Freitas foi diretora do sindicato de 84 a 95. Ela destacou o principal papel do SENGE na opinião dela. O papel mais importante do SENGE foi, para mim, ao longo dos seus 65 anos, é convencer o engenheiro que ele é trabalhador. Como trabalhador, ele merece respeito, ele também tem que respeitar os seus colegas de trabalho, independente do cargo que ocupa. Você vai ver ainda nesta edição do SENGE Notícias. Encontro debate mobilidade e acessibilidade em Belo Horizonte. Sindicato de Engenheiros entra na campanha para viabilizar projeto de iniciativa popular. Muito mais que pontes e edifícios, os engenheiros e engenheiras ajudam o país a construir a cidadania. Por isso, a ART é uma garantia para o empreendedor e para a sociedade de que seus serviços e obras estarão registrados em um cadastro oficial no CREA de sua região. Garanta seus direitos e indique o SENGE-MG como entidade de classe ao registrar seu projeto. Mais informações, consulte sengemg.org.br. Informação e o debate de temas relevantes da engenharia também fazem parte das comemorações dos 65 anos do sindicato. No dia 17 de agosto, o SENGE, juntamente com o SENGE Jovem, promoveu o Fórum de Debates, que teve como tema Engenharia, Sustentabilidade e o Mercado de Trabalho. Com muito bom humor, o geógrafo e secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Teófilo Otoni, Bruno Ballarini Gonçalves, abriu o primeiro painel do Fórum de Debates, Engenharia e Sustentabilidade. Cada um aqui está buscando uma faculdade, se já não for formado e tudo mais, mas antes de ser profissional, você é um cidadão. Antes de ser cidadão, você é um indivíduo comum e um animal para os geógrafos. Ballarini apresentou ao público a ideia de pré-reciclagem, que consiste no consumo consciente. Nosso objetivo nesse bate-papo de hoje aqui é fazer uma crítica ao modelo de consumo que a gente tem, mostrando alternativas para a profissão de todo o sistema CREA, não só para os engenheiros, mas todos aqueles que estão no sistema CREA, né, com o objetivo de facilitar o acesso a tecnologias e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Completando o painel, o professor e engenheiro eletricista Virgílio Medeiros falou sobre a cartilha Casa Sustentável. Os estudantes de engenharia Marceli Cristine e Igor Soares apresentaram o trabalho premiado na competição Duo Green in City, realizado pela multinacional francesa Schneider Electric. Os estudantes receberam uma homenagem do sindicato. Nós projetamos um prédio autossuficiente em energia e que reutiliza água. Esse prédio foi pensado de forma para não gerar resíduos para a sociedade. Todo o lixo produzido será reutilizado. A gente competiu ali com milhares de projetos ali no mundo inteiro e no final de tudo nós saímos vencedores do concurso, mas ninguém é perdedor no concurso. No segundo painel, Mercado de Trabalho e Sustentabilidade, a consultora em recrutamento e seleção de jovens para o mercado de trabalho, Silvia de Oliveira, deu dicas de como os futuros engenheiros podem obter
boas oportunidades. O mercado de trabalho ele está muito aquecido aqui e a gente já começa a ter a concorrência de candidatos estrangeiros aqui no nosso país. Então esse candidato ele tem que estar muito bem preparado, ele tem que se conhecer, ele tem que ter uma boa formação e ele tem que estar bastante disponível aí para mudanças e ser uma pessoa bastante flexível para ele conseguir sobreviver nesse mercado. Representantes de grandes empresas também deram a dica do que buscam em um profissional. Procuramos nos engenheiros a inovação. Inovação, de agressividade para crescimento profissional, no bom sentido da agressividade, é lógico, de muita qualificação. Para muitos dos estudantes e associados do SENGE Jovem que lotaram o auditório do CREA, a experiência foi válida. É muito proveitoso para todo estudante de engenharia que tem a possibilidade de aprender, né, com esses seminários. Acredito que isso aumenta muito a nossa qualidade como futuros profissionais. Olha, os temas foram bem colocados, bem escolhidos, né? Porque tudo hoje em dia está assim, tendo essa preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade, né? Dando continuidade ao projeto de construção da cidadania e a mobilização pelo desenvolvimento sustentável, o SENGE-MG lançou durante o Fórum de Debates a cartilha Casa Sustentável. A publicação servirá de subsídio aos profissionais e cidadãos que têm interesse em investir em construções sustentáveis. Com uma linguagem simples e direta, ela abraça todas as áreas da engenharia. A cartilha começou com uma concepção, com uma ideia, como algo que pudesse ser palpável para todo mundo. Na cartilha são abordadas todas as fases da construção de uma casa residencial. Em cada etapa, o autor se preocupa com o reaproveitamento de recursos, com a eficiência energética e a reciclagem de detritos e recursos naturais. Não perca nos próximos blocos do SENGE Notícias. Encontro, debate, mobilidade e acessibilidade em Belo Horizonte. Sindicato de Engenheiros entra na campanha para viabilizar projeto de iniciativa popular. O passado é a base da construção de nosso presente e a projeção de nosso futuro. O SENGE Memória é um espaço de resgate da nossa trajetória. Participe dessa campanha com fotos, documentos ou informações que possam ajudar a reconstrução da história do sindicato. SENGE Memória, porque engenheiro sem memória é engenheiro sem história. Debate na sede do Sindicato de Engenheiros discutiu a Lei Nacional de Mobilidade Urbana e Mobilidade e Acessibilidade Urbana em Belo Horizonte. O encontro teve o objetivo de preparar os participantes para o Seminário Anual 2012. Para embasar as discussões, foram realizadas palestras com especialistas em áreas relacionadas à mobilidade. Uma delas foi com a advogada ambientalista Camila Gessner. Ela mostrou aos presentes leis relacionadas ao sistema viário no Brasil, com destaque para a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que entrou em vigência em abril deste ano. Além de se preocupar com a questão de transporte público, transporte urbano, principalmente essa lei vai falar de transporte urbano, vai procurar dar mais efetividade para o direito de circular das pessoas, ou seja, mobilidade quer dizer ter acesso universal à cidade, com uma tarifa módica e mais equidade no uso de todos os meios de transporte, principalmente dando prioridade ao transporte público coletivo e não o individual motorizado. O gerente de coordenação de políticas de sustentabilidade da BHTrans, Marcelo Sintra, também ministrou uma palestra. Ele mostrou as formas para tornar a mobilidade urbana sustentável, as propostas para melhorar o trânsito em Belo Horizonte e as tendências e práticas adotadas em outras cidades e países relacionadas à mobilidade. Então a gente tem um bom plano, a gente tem boas leis e aí o grande desafio é se a gente vai dar conta de virar. E para virar a gente tem que interferir na cultura, a gente tem que compromissar as pessoas, compartilhar com as pessoas, principalmente as novas gerações, de que pode ter uma cidade diferente, de que é bom andar a pé, de que é bom andar de bicicleta. Ao final das palestras, os participantes debateram e tiraram dúvidas sobre os temas. O encontro foi promovido pela Diretoria Regional Centro e foi realizado com o intuito de preparar os engenheiros interessados para o seminário anual deste ano, que será realizado em dezembro na capital mineira.
Engenharia, mobilidade urbana e sociedade é o tema do seminário que a Diretoria Regional Zona da Mata promove no dia 13 de setembro em Juiz de Fora. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 32 3215 1325 ou pelo e-mail sengzm@sengmg.org.br. O SENGE-MG tem parceria com diversas instituições que ministram curso de qualificação profissional na área de engenharia. Os descontos para os sócios chegam a 30%. Para saber quais os cursos disponíveis, é só entrar no site www.sengemg.com.br. Você vai ver no próximo bloco. Sindicato de Engenheiros entra na campanha para viabilizar projeto de iniciativa popular. Cada luta nos leva a novos caminhos. As vitórias nos motivam a chegar cada vez mais longe, pois a defesa dos nossos direitos promove a nossa união. SENGE-MG, uma história de 65 anos, ajudando o país a construir a cidadania. SENGE Memória, o projeto que tem o objetivo de resgatar a memória do sindicato, já iniciou a gravação dos depoimentos dos ex-presidentes e ex-diretores que fizeram parte da sua história. Os depoimentos da gestão 1981 a 1984 já estão disponíveis no SENGE TV, no site do sindicato. A fala das gestões 84 a 87 e 87 a 90 vão estar disponíveis em breve. Se você procura uma vaga no mercado de trabalho, o SENGE-MG te dá uma força. Cadastre seu currículo no nosso banco de talentos através do site www.sengemg.com.br e aumente suas chances de conseguir um bom emprego ou estágio. Você também pode acompanhar as oportunidades disponíveis em nosso site. Engajado na luta pelo fim da corrupção e pelo fortalecimento da democracia, o SENGE-MG é uma das entidades envolvidas no projeto de iniciativa popular pela reforma do sistema político brasileiro. Eu tenho aqui ao meu lado o representante do Comitê Mineiro do Combate à Corrupção Eleitoral, Anivaldo Matias de Souza. E ele vai explicar pra gente os principais pontos da reforma do sistema político brasileiro. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse Comitê Mineiro. O que ele é, quais são as ações dele? O Comitê Mineiro é um comitê que levou o projeto da ficha limpa aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Desde o final do ano passado, nós estamos empenhados, juntamente com a plataforma dos movimentos sociais pela reforma política, para levar o projeto de reforma do sistema político brasileiro, levando em consideração 3 eixos, que é o fortalecimento da democracia direta. O fortalecimento da democracia direta é possibilitar, regulamentar os artigos da Constituição que trata de referendo e plebiscito. O segundo eixo, que é a reforma do sistema eleitoral e partidário, tem alguns pontos que são importantes, porque a grande fonte de corrupção nesse país chama-se financiamento privado de campanha. E isso que é a fonte de corrupção. E nessa fonte de corrupção, nós estamos querendo minimizar isso. Ou seja, proibir o financiamento privado de campanha. Hoje já tem financiamento público de campanha através do fundo partidário. E como o SENGE auxilia nesse processo de reforma? O SENGE auxilia na sua participação no comitê. E isso é importante para o SENGE, primeiro, e para os engenheiros, porque o SENGE sempre esteve engajado em todas as campanhas, pelas diretas, pelo Fora Collor, pelas grandes campanhas políticas desse país, o SENGE sempre esteve engajado. E ele está continuando o seu processo de engajamento nessa campanha, porque ele representa o engenheiro que é um cidadão. E quando você moraliza a questão da corrupção na política, você está moralizando o cidadão como engenheiro. E quando você pega e tem maior probidade no gasto do bem público, vai sobrar mais recursos para quê? Para a infraestrutura, onde vai gerar mais emprego para engenheiros, vai sobrar mais recursos para a saúde, para a educação, que são as funções do Estado. As propostas de cada eixo estão disponíveis nos sites www.mcce.com.br
ou www.reformapolitica.org.br. Bom, nós ficamos por aqui. Essa edição pode ser vista através do link do Senge TV, disponível no site www.sengemg.com.br. E se você quiser enviar sugestões de pautas, basta mandar um e-mail para imprensa2@sengemg.com.br. Até a nossa próxima edição!